ídolo? Na acepção da palavra, é a pessoa ou coisa intensamente admirada, que é objeto de veneração. Nessa definição, parece ser demais para qualquer um carregar tal status, mas quem é que nunca teve um ídolo, mesmo que não fosse no termo estrito da palavra? No futebol, ídolos são forjados na conquista de títulos ou grandes momentos dentro dos gramados. Costumamos adorar o jogador pelo seu talento, que decide jogos e que traz as maiores conquistas, fazendo com que o torcedor tenha a alegria de vibrar e comemorar com seu time. Mas existem aqueles jogadores que suas conquistas e seu estilo de jogo vão muito além de só talento. São jogadores que você pode com absoluta certeza imaginar nas arquibancadas torcendo e no desespero do treinador olhar para a arquibancada e chamar um daquele bando de apaixonados e colocá-lo dentro de campo. Ele pode não ser o mais talentoso, pode não ser o cara que mudaria o jogo pelo primor técnico, mas ele dá tanto a vida em campo, ele é o torcedor dentro do gramado que ao fim do jogo, na vitória, ele tá nos braços do povo exaurido por ter entregado a vida durante a partida. Esse, por exemplo, é o caso do Luan, um jogador que sem dúvida nenhuma se tornou um dos maiores ídolos do Atlético Mineiro na história recente do time, xodó da torcida, bom de bola e um daqueles caras que o torcedor sabe que se não ganhou com ele em campo, não foi por falta de entrega. Ainda assim, o Luan viu toda a sua carreira despencar depois de um triste acontecimento, e de jogador, ídolo no Galo e desejado por outros gigantes do futebol brasileiro, ele acabou esquecido e tendo um triste fim de carreira. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que aconteceu com o jogador e como ele tá hoje? Fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso nesse vídeo. Mas antes eu quero te pedir aquela gentileza. Se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e ativa o sininho de notificações, porque assim você recebe um aviso automático do YouTube sempre que sair um vídeo aqui no canal, beleza? Então não perde tempo, se inscreve aqui agora e ativa o sininho de notificações. A forja de ídolos. 5 de novembro de 2014. Tomar 2 gols na primeira partida de uma fase final de Copa do Brasil é sempre desesperador. É difícil ter a cabeça fria e a vontade técnica necessária para conseguir reverter o resultado no jogo de volta. E a torcida e o time precisam estar em sinergia, precisam acreditar muito. E acreditar nunca foi um problema para a torcida do Atlético Mineiro. Pois é, meus amigos, a massa atleticana sempre teve o lema "Eu acredito". E naquele 5 de novembro era justamente o que a torcida gritava a caminho do Mineirão. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2 a 0 no Maracanã e o Galo ia precisar de muita raça para virar. Tudo piorou mesmo quando o Everton, aos 34 minutos, abriu o placar pro Flamengo. A torcida do Galo precisava mais do que acreditar, era uma fé insana. A desvantagem era enorme e o Galo mostrou que podia. Carlos Júnior, Michael Suel e Jesus Dátulo marcaram pro Galo, deixando tudo igual no agregado, mas o rubro-negro carioca ainda se classificava pelo critério de gols fora, que sim, ainda existia. Mas Luan, o menino maluquinho, aos 85 minutos, marcou, virou o jogo pro Galo e explodiu completamente o Mineirão. É difícil explicar para quem não viveu tudo aquilo. Talvez a melhor coisa tenha sido a narração do Oswaldo Reis, o Piquitito, que rasgou a garganta dizendo nunca duvide do Galo. Não duvide do Galo! Não duvide do Galo! O Luan, torcedor em campo, o cara tirado das arquibancadas e jogado no gramado. Na final contra o Cruzeiro, ele voltaria a marcar e dar o título pro Galo em cima do maior rival. Era um momento mágico para um cara que merecia demais tudo aquilo que ele estava vivendo dentro do Atlético Mineiro. Luan Madison Gideão de Paiva, mais conhecido apenas como Luan, nasceu em São Miguel dos Campos, em Alagoas, em 11 de agosto de 1990. O Luan começou sua carreira como jogador profissional no Atlético Sorocaba, onde inclusive esteve também nas categorias de base. Se juntou aos profissionais em 2007 e eu aposto o que você quiser que o Luan nunca imaginou que o seu modo carreira da vida real seria tão maluco e gratificante. As pessoas me zoavam, falavam que eu não ia chegar, e eu sempre tinha na minha cabeça que eu ia jogar em time grande.
E eu digo maluco porque depois de ter ido muito bem no Sorocaba, ele passou pelo Comercial e foi jogar na Europa, defendeu o Basel da Suíça. Voltou ao Brasil em 2012 e jogou pela Ponte Preta. Na Macaca ele se destacou demais e foi contratado pelo Galo. E cara, no Atlético Mineiro em 2013, ele teria um prazer que pouquíssimos jogadores tiveram na carreira. O prazer de jogar ao lado do gênio Ronaldinho Gaúcho. Não bastasse jogar em um dos maiores clubes do Brasil, o Atlético Mineiro, ele ainda podia viver isso ao lado de um cara que é ídolo de toda uma geração. Embora na Libertadores ele não tenha sido titular, ele foi importante, era uma espécie de talismã, xodó da torcida. O seu jeito completamente entregue em campo, capaz de dar carrinho de cabeça para disputar a bola, lhe renderam, claro, o apelido de Menino Maluquinho, e o seu jeito também contribuía para isso. Com a saída de alguns jogadores, entre eles até Ronaldinho Gaúcho, o Luan foi assumindo cada vez mais o protagonismo no Galo e se tornou titular. Sendo um dos mais importantes jogadores do Galo, foi tricampeão mineiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores da América, e gols importantes e a identificação com a torcida do Galo fizeram merecidamente ele atingir o status de ídolo da torcida. Só que infelizmente o jogador enfrentou lesões que mudariam completamente o rumo da sua carreira. Em abril de 2016, passou por uma cirurgia para corrigir problemas no menisco e cartilagem no joelho direito. Mas depois daquilo, o Luan nunca mais foi o mesmo jogador. Até conseguiu uma sequência, mas dava para ver a diferença. E lesão no joelho é sempre complicadíssimo. Vocês sabem exatamente do que eu tô falando. Nem todos os jogadores conseguem voltar tão bem. E dá para dizer sem nenhuma dúvida que aquilo acabou destruindo em partes a carreira do Luan. Claro que ele continuou jogando, mas aquilo mudou completamente o rumo do jogador. É claro que a torcida do Galo ainda via o empenho dele dentro de campo e ele continuou sendo muito querido sim pela torcida. Houve inclusive proposta do Corinthians em 2018 para tirar o jogador do Galo, mas o Galo acabou aceitando uma proposta do Vivaren Nagasaki do Japão e depois de uma temporada no clube, ele voltou para o Brasil, onde jogou pelo Goiás. No Esmeraldino, a passagem dele em 2022, já com 32 anos, não estava conseguindo ser das melhores, sabe? Inclusive, ele deixou o clube alegando alguns problemas familiares, rescindiu seu contrato com o Goiás e ficou um tempo sem clube. Até que no começo de 2023 ele acertou com o Mirassol e parecia que ali sim ele conseguiria dar a volta por cima e voltar a ser importante dentro de um clube. Mas a passagem do Luan pelo Mirassol foi para se esquecer. Ele fez apenas um jogo, não foi nada legal a passagem dele por lá. O Luan então tá sem clube, com 33 anos, e é muito difícil a gente imaginar que ele vai conseguir espaço em qualquer clube da Série A, B ou sei lá, qualquer outro clube, já que ele mostrou tão pouco nos últimos anos e tá com 33 anos de idade, gente. É bem verdade que o Luan tem uma carreira sólida, muito bonita, mas ela podia sim ter terminado de uma forma muito diferente. Já imaginou se o Luan tivesse aceitado jogar no Corinthians em 2019? Teria sido campeão paulista e quem sabe, podia estar até hoje lá no clube. Ainda assim, o Luan segue ídolo no Galo, é um jogador muito respeitado até pelos rivais. Nem todos cruzeirenses, vamos concordar, mas pela forma que ele sempre se entregou nos jogos do Galo, é claro que todo torcedor quer ter um cara como ele no seu time. As ruas nunca vão se esquecer do Galo de 2014, das suas viradas históricas, aos gritos de "eu acredito" e da dedicação do Luan, dando a vida em campo em cada um desses jogos. É muito triste que ele termine a carreira dessa forma. O Luan merecia mais, muito mais. Mas e você, torcedor? Sabia que o Luan tava sem clube? Conta pra mim. Ele teria vaga no seu time? Pode contar aqui nos comentários, vai. Fala baixinho, eu não vou contar pra ninguém. E outra coisa, você se lembra do Michael Suell? Viu o que aconteceu com ele? A gente fez um vídeo aqui no canal, ele foi importante nessa Copa do Brasil pro Galo, hein?